Bora lá estudar o último episódio de República Populista da história do Brasil, né? A República Populista que vai aí de 1946 a 1964, tá? E aí a gente vai ter então o último presidente desse período da nossa história, que foi Jango, né? O apelido dele Jango, ou, né, para que se você não gostar de chamar ele de Jango, chame de João Goulart, o nome dele real, né? 1961 a 1964 vai ser o período, né, que ele vai ser aí o presidente do Brasil. Gente, aqui a gente vai ter uma situação de grande tensão, tá? Aqui as tensões começam a voltar a ser como na época lá do Getúlio Vargas, né? Que teve o suicídio dele, que teve o grande problema, né? A gente tinha passado por um momento de maior calmaria, que foi o período Juscelino Kubitschek, né? Lembrando que na época lá do Carlos Luz tentaram dar um golpe, não conseguiram. Quando assume Juscelino Kubitschek, teve maior equilíbrio, né? No governo Jânio Quadros, né, a gente já tem uma maior tensão, né? Ninguém apoia mais o Jânio Quadros, ele renuncia. João Goulart está na China, e aí o que, que vai acontecer? Quando, né, o Ranier Mazzilli assume, né, o Ranier Mazzilli ele é o presidente da Câmara dos Deputados, ele assume, né, porque ele é o próximo da linha sucessória. E a gente vai ter, então, o exército não querendo que o João Goulart assumisse, tá? E aí a gente vai ter uma grave crise política no Brasil. Uma galera não gostava do João Goulart, dizia que ele não poderia assumir porque ele era de esquerda, ele era comunista, socialista, aí usa o adjetivo que tu quiser, tá? E ele não poderia assumir por conta disso, tá? E aí a gente deveria encaminhar o Brasil para um rumo mais coerente, mais lúcido, digamos assim. Tá? E aí essa era uma ala, e a outra ala dizia o seguinte: não, essa galera é tudo golpista, né? A gente tem que cumprir a Constituição. Se está na Constituição que o vice deve assumir caso o presidente renuncie, o João Goulart vai assumir sim. Tá? Então a gente vai ter duas alas aí, tá? Um movimento legalista, a ala legalista, né? E a ala que queria, né, que o João Goulart não assumisse de jeito nenhum. A ala legalista vai ser comandada aí por um carinha chamado Leonel Brizola, tá? Um personagem muito importante da história política desse país, tá? O Leonel Brizola, que era um governador do Rio Grande do Sul, um governador de centro-esquerda aí do PTB, tá? Ele que vai, então, ter essa característica de liderar esse movimento para garantir que o João Goulart assumisse, né, quando ele chegasse aqui no Brasil da sua viagem da China. O que, que vai acontecer? Né, uma curiosidade, né, o Leonel Brizola ele era cunhado do Jango, olha aí, né, eles eram parentes, né, digamos assim, né, cunhado, enfim, e a gente vai ter então o Leonel Brizola movimentando, né, toda essa galera, inclusive ele que vai fazer aí uma aliança com o general Machado Lopes, tá? E eles então vão garantir, né, que o Jango assuma, né, que o Jango não sofra um golpe, tá? A gente vai ter, inclusive, ameaças, tá? O Leonel Brizola ameaça, não, se o Jango não assumir, a gente vai ter guerra civil, o bagulho aqui vai ficar louco, tá? A gente não vai aceitar um golpe aí da UDN, né, da Escola Superior de Guerra, desse movimento super de direita, super pró Estados Unidos, não, a gente não vai aceitar esse super golpe aí de vocês, não. E aí, no fim das contas, para tentar aliviar a tensão, né, e liderados por Machado Lopes e Leonel Brizola, a ala legalista vai propor uma solução parlamentar. Isso aqui é muito importante, tá? Se alguém um dia te perguntar se o Brasil já foi parlamentarista, você tem que responder sem pensar sim, o Brasil já foi parlamentarista, tá? Bruno, o que que é um parlamento, né? O que que é uma república parlamentarista? A gente tem que entender bem a questão, né, de poder executivo, poder legislativo para responder essa questão, para entender essa situação, né? No presidencialismo comum, a gente tem o presidente ocupando duas posições importantes. Ele é chefe de governo e ele é chefe de Estado, tá? O chefe de Estado é a entidade, né, a persona, é a personalidade que é a que tem a maior posição de destaque de um país, tá? Então a gente tem essa pessoa, né, que diplomaticamente é a maior representatividade desse país. O chefe de governo é o cara que faz as coisas, tá? É o cara que tem mais poder, é o cara que vai, né, aí realizar todas as atividades administrativas que se espera, né, desse chefe de governo, né, esse chefe do executivo. Beleza? Me dá um exemplo para eu entender melhor, Bruno. Vamos lá então para a Inglaterra, né? A gente não tem a Rainha Elizabeth e o primeiro-ministro Boris Johnson, né, na Inglaterra.
Isso 2021, tá, galera? O primeiro-ministro Boris Johnson, ele é chefe de governo. Ele que faz todas as decisões administrativas, as decisões do executivo. A rainha, ela é chefe, né, de Estado. Na verdade, ela é só uma representação, né, daquele país. Ela é quase que uma marionete, ela não manda de fato nas políticas administrativas, políticas econômicas, tá, da Inglaterra. Isso no Brasil aconteceu de 1961 a 1963, tá? Porque o Jango ele vai então acabar, né, sendo esse chefe de Estado que não governa, né? A gente vai ter ele quase que sendo uma marionete, e quem governa mesmo é o primeiro-ministro. Quem que vai ser o primeiro-ministro? Vai ser um carinha dentro do Congresso Nacional que vai ser eleito não pelo povo, mas escolhido então pelos deputados, tá? E quem sabe aí pelos senadores. Tranquilo? Quem que vai ser o primeiro-ministro do Brasil? Olha só, essa daqui é uma mega pegadinha, né? Tancredo Neves é o nome da fera, né? Ele que vai aí, então, ser chefe de governo, ou seja, primeiro-ministro do Brasil, de 1961 a 1962. Então, se alguém algum dia te perguntar, Bruno, né, ou enfim, fulano, cicrano, X, Y, Z, me diz aí, o Tancredo Neves já foi chefe, já assumiu o cargo de chefe de governo do Brasil? E aí muita gente vai cair na pegadinha. Não, pô, Tancredo Neves morreu antes de assumir. E vai dizer não, e aí a pessoa vai estar errada. O Tancredo Neves já foi chefe de governo no Brasil de 1961 a 1962, na solução parlamentar, né, que impedia então o João Goulart de ser chefe de governo. Tranquilo? Depois a gente tem outros nomes, né? Brochado da Rocha foi primeiro-ministro do Brasil em 1962, o Hermes de Lima, né, de 1962 a 1963, e a gente vai ter então, né, o João Goulart. Quando ele assume como chefe de Estado, quando ele chega no Brasil, ele fala: a primeira coisa que eu vou fazer, meus queridos, é fazer um plebiscito, né, para referendar então essa situação, perguntar para o povo se o povo quer realmente, né, um governo parlamentarista ou presidencialista. No fim das contas, isso vai demorar muito para acontecer, tá? E ele só vai fazer isso em 1963, em janeiro de 1963, tá? E aí, quando ele faz, né, esse plebiscito, o povo vota, né? E o povo decide que quer presidencialismo e não mais o parlamentarismo, tá? E aí o Jango, né, o João Goulart, vai começar então a governar de fato, vai começar a ter as decisões administrativas e executivas em 1963. Ele que teve aí uma votação muito expressiva, tá? 76, quase 77%, né, do povo queria que ele tivesse todo o poder do executivo, tá? Que não fosse aí só uma marionete do parlamento. Tranquilo? O que que vai acontecer, né? As primeiras coisas que o João Goulart vai fazer é tentar fazer um plano, né? Um plano econômico. O Brasil passava por uma inflação pesadíssima, uma situação econômica trágica, né? Ele vai então tentar articular um plano econômico e ao mesmo tempo tentar diminuir as desigualdades do país, tá? E aí o que que ele vai fazer? Ele vai então chamar um carinha, né, que vai ser um dos braços direitos dele, né, o Celso Furtado, vai ser um carinha que vai ser um ministro dele que vai ajudar bastante nessa questão econômica, e ele vai formar então o plano trienal, tá? Onde ele vai então definir quais são as prioridades. E dentro desse plano trienal, ele começa então a promover as reformas de base, as reformas estruturais que o Brasil precisaria para superar a crise e superar a desigualdade social. Tá? Ele que vai então começar a baixar alguns decretos-lei para tentar avançar nessas questões das reformas de base, tá? Ele que não tinha tanto apoio assim do Congresso, beleza? Então a gente vai ter aí, eu trouxe três principais, é claro que tiveram outras reformas, mas as três principais reformas que podem cair no teu vestibular são essas, né? Ele vai tentar uma reforma agrária para tentar trazer essas terras improdutivas, né, e distribuir essas terras improdutivas que estão só lá especulando a favor do grande agropecuário, né, e não estão sendo utilizadas de fato, né? Então ele vai tentar fazer essa reforma agrária. Ele vai tentar fazer uma reforma urbana, né, tentando acabar com a especulação imobiliária, tentando pegar esses edifícios que não estão sendo usados, estão improdutivos, né, e tentar dar uma função social para esses edifícios. Então ele vai tentar pegar essas propriedades que estão desocupadas e dar de moradia para as pessoas que nem sequer um teto têm, né? Outra coisa que ele vai tentar fazer é uma reforma política, né? Ele vai tentar trazer o povo para uma maior participação dentro, né, desse processo que é a política brasileira. Gente,
Todas essas três, como outras, né, que ele vai tentar fazer, são vistas como afronta, como tentativas de golpe socialista, tá? Muita gente achando que ele era um comunista assumido, que ele era um carinha da União Soviética infiltrado e que ele iria então transformar o Brasil na maior mazela, né, da América Latina. O João Goulart vai então governar, tentando trazer o povo para o seu lado, e de fato ele tinha muito apoio de certas alas do povo, né? Porém, o Brasil vivia por uma situação econômica grave e a gente tinha um altíssimo custo de vida, o que vai gerar aí algumas revoltas até de operários, até das ligas camponesas que eu trouxe aqui embaixo para vocês, né? Revoltas que não necessariamente eram contra o João Goulart, mas contra a situação, contra a miséria, contra a fome, contra a pobreza, né? Então a gente vai ter aí sim algumas manifestações do povo dentro do governo João Goulart, muito por conta da conjectura, né? Da estrutura que estava a economia brasileira. Beleza? O João Goulart tentando, né, melhorar aí a situação econômica brasileira, ele vai tentar um golpe, né? Um golpe. Não, peraí, essa palavra é horrível, né? Ele vai tentar uma cartada, melhor assim, né? Ele vai tentar uma cartada, né, para cima da economia. O que que ele vai pensar? Olha só, a gente perde muito dinheiro com as multinacionais que chegam, né, montam seus negócios, né, e levam todo o dinheiro, todo o lucro para fora. Levam o dinheiro para os países sede, né, como por exemplo os Estados Unidos. E ele achava que a indústria iria apoiar, então, né, a indústria nacional, os empresários nacionais iriam apoiar a medida dele, que foi a Lei de Remessa de Lucros, né, que iria, então, fazer com que 10%, né, desses lucros das multinacionais ficassem no Brasil. Né? Então, a gente teria um limite, né, desses lucros saindo do país. Ele achava que os industriais, os empresários iriam aceitar isso, que eles iam ficar de boa. Mas, nessa época, né, muito principalmente por conta da abertura promovida pelo Juscelino Kubitschek, a gente tem os empresários nacionais muito mais ligados ao empresariado estrangeiro, ao empresariado norte-americano, do que com interesses de desenvolvimento próprio. Tá? Então a gente vai ter aí essa cartada virando contra o próprio João Goulart. Tá? Não deu certo, a gente vai ter muita oposição do Congresso, muita oposição da burguesia brasileira, né, da grande elite brasileira, da aristocracia brasileira, e aí a gente vai ter os empresários acabando que se unindo aos militares, né, se unindo à Escola Superior de Guerra, se unindo a galera da UDN, né, e a gente vai ter então essa união entre empresários e militares que vão promover, né, a queda de João Goulart. Em 1964, a gente vai ter a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, tá? Que vai ser então esse grande movimento de pessoas conservadoras, né? Que diziam aqui, ó, comunismo não, democracia já, né? Marcha da Família, enfim, a democracia para o Brasil. Essas pessoas viam o João Goulart como uma afronta, como uma pessoa que traria então coisas ruins para o país, tá? Essas pessoas bem aí manipuladas pelos empresários, né? Com pautas assim, cristandade, né? Comunismo não é coisa de Deus, comunismo é coisa do capeta, né? Tudo aquilo que a gente sabe que tem, né? Daquelas prerrogativas anti-socialismo, beleza? E aí o que, que vai acontecer? A gente vai ter então, né, os Estados Unidos começando a apoiar os conservadores, isso já acontecendo desde o início da década de 60, tá? Os Estados Unidos apoiando então os conservadores, principalmente da UDN, a aplicar um possível golpe. Aqui o João Goulart discursando, né, o famoso discurso dele na Central do Brasil, tá? Onde ele começa a falar para o povo, né, sobre as reformas de base, começa a falar que ele que está sofrendo as pressões internacionais, não é ele que está aplicando as tensões, né? As medidas econômicas dele, elas são visando, né, a soberania nacional e não o contrário, não tentando abrir o Brasil para o socialismo, mas, né, nesse momento ele já não estava com tanta força, a pressão era muito grande, né? Essa marcha da família com Deus pela liberdade foi muito forte, né? Deu a impressão de que o povo estava contra o João Goulart, e aí a gente vai ter o aproveitamento, né, dos empresários, né, que já tinham a união com o aproveitamento dos militares, que já tinham a união com os empresários, e agora parecia que o povo estava apoiando, e a gente vai ter então o golpe de 64. Tá? Que vai ser então em 1º de abril de 1964, um golpe aí pelo exército brasileiro, tá?
o que que vai acontecer? A gente vai ter essa população conservadora, essa população anticomunista, esses empresários tentando, né, proteger os seus interesses, tentando proteger os interesses internacionais, por que não, né? Os interesses das grandes empresas multinacionais que aqui estavam. Então a gente vai ter todos esses grupos sociais se unindo para aplicar um golpe. Os militares de Minas Gerais, tá, em 31 de março de 1964, já se mobilizavam para ir até Brasília, tá? E aí, em 1º de abril, os primeiros tanques começam a chegar para ocupar a esplanada dos ministérios, para ocupar o Congresso Nacional, que é isso que vocês estão vendo aqui na foto, tá? Sem dar nenhum motivo, sem avisar nada, o exército começa a se mobilizar para ocupar os espaços de Brasília, tá? O João Goulart, com medo, né, de ser preso, de, enfim, sofrer algum tipo de tortura, algum tipo de exílio, ele vai para o Rio Grande do Sul se unir ao seu cunhado Leonel Brizola, tá? Para discutir com ele para decidir o que iam fazer, se iam tentar revidar, se iam tentar lutar pela democracia, se iam tentar lutar pela Constituição, pela legalidade, mas eles acabam por optando não lutar contra o exército que estava muito unido, tá? A gente tinha aí poucos dissidentes que queriam a via legalista, tá? E a gente vai ter então o Exército Unido em prol desse golpe, tá? Os militares vão considerar o cargo vago, né, por conta desse afastamento, né, do João Goulart ter ido para o Rio Grande do Sul conversar com o Brizola, com outras lideranças, né? E a gente vai ter então Ranieri Mazzilli assumindo mais uma vez, né, após esse vago, né, esse lugar vago, e aí a gente vai ter então o Ranieri Mazzilli ficando 13 dias na presidência da República, provisoriamente, até que ele faz um acordo com os militares que já tinham dominado Brasília inteira, e ele então passa, né, a faixa presidencial para o escolhido dentre os militares, tá? Que foi nessa questão, nessa época, Castelo Branco, tá? Que foi indicado aí pela Escola Superior de Guerra. E a gente vai ter então o conluio, né? Toda essa prerrogativa que vai ficar conhecida como o golpe da saliva, né? Não precisaram enfrentar com armas nenhum elemento da população, não precisaram, né, tomar o poder de fato com guerra civil. A gente vai ter simplesmente, né, uma ameaça à Constituição, uma ameaça à presidência de João Goulart, que foi o suficiente para ocuparem, né, e o João Goulart acabar fugindo. Ele que vai então se exilar, né, vai fugir para o Uruguai junto com Leonel Brizola e outras lideranças. Estava dada a largada da ditadura militar, que iria então de 1964 a 1985. Beleza, galera? Mas isso é tema de uma próxima aula. Espero que tenham gostado, espero que tenha ajudado todas essas aulas de República Populista. Qualquer coisa me pergunta aí, se tiver alguma dúvida, algum feedback, por que não, né? Me dá aí a tua opinião, tá legal, tá massa, tá dando para compreender, tá faltando alguma coisa? Enfim, compartilha, curte, né? Comenta aí o que tá achando e adiciona os vídeos ao favorito se achou que foi relevante a esse ponto. Beleza? Beijão, te vejo numa próxima oportunidade. Valeu!